queridos irmãos, queridas irmãs, nesta 33ª semana do tempo comum, já estamos terminando o ano litúrgico. O próximo domingo será o domingo de Cristo Rei, o último domingo do tempo comum, e depois já no outro domingo seguinte vamos estar iniciando já o tempo do Advento, em preparação para a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao se aproximar do final do ano litúrgico, também a liturgia, a palavra de Deus que a Igreja nos propõe, nos encaminha também para a ideia de conclusão, para a ideia de que essa vida aqui na Terra, essa peregrinação tem uma meta, mas também tem um tempo determinado. E nos urge a que nós façamos uma reflexão sobre o que estamos fazendo com o tempo que nos é dado. E, de modo concreto, hoje, olhando para o Evangelho que acabamos de escutar, com a parábola dos talentos, vemos claramente como o Senhor hoje nos exorta a que façamos esse exame de consciência sobre como nós usamos os talentos que Ele nos dá. Mas como interpretar essa ideia dos talentos? Porque a palavra talento, hoje talvez tenha um sentido muito ligado às qualidades pessoais próprias de uma pessoa. Pensemos, por exemplo, no show de talentos, em que o sujeito vai mostrar as suas qualidades para os demais. Porém, no contexto da parábola que nós escutamos, mais bem, os talentos referem-se aos dons que Deus dá. De fato, basta que nos lembremos como começa a parábola, dizendo que o homem foi viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. Portanto, a parábola dos talentos fala como cada um de nós somos como esses empregados a quem Deus, durante esse período em que estamos na vida aqui na Terra, devemos aprender a administrar aquilo que Ele nos deu. E o que significam nesse sentido, portanto, os talentos, os dons? Podem significar muitas coisas, e de fato, se vamos ler os vários comentários ao longo da história da Igreja para essa parábola, vamos ver que são muitas as interpretações dadas, todas elas verdadeiras, porque correspondem de fato àquilo que Jesus queria nos transmitir. Podem ser os carismas do Espírito Santo, pode ser a graça de Deus, pode ser, em definitivo, eu diria, a nossa própria vida. E é o interessante aqui, o primeiro aspecto, que eu acho que convém que nós façamos já uma reflexão um pouco mais profunda, que a cada um, embora tenha sido dado uma quantidade diversa de talentos, a um 5, a um 2, ao outro 1, a cada um foi dado segundo as suas capacidades e, sobretudo, foi dado uma quantidade muito grande, porque a palavra talento, na época de Jesus, fazia referência de modo direto a uma medida de ouro. Um talento, mais ou menos, significava 33 quilos de ouro. Se a gente fosse fazer uma conversão, talvez, para entender a quantidade a qual Jesus se refere aqui, pensemos o seguinte: 1 grama de ouro, hoje, fui olhar até no Google para ver se era isso mesmo, está algo em torno de 50 euros, 1 grama. Portanto, vamos calcular, quanto é 1 quilo de ouro. Já é uma quantidade, mais ou menos uns 50 mil euros, 1 quilo. Multiplica isso por 33. Pois aí vemos a quantidade absurda que o sujeito deu para os seus empregados, pensando naquele que recebeu um talento. Não falemos daquele que recebeu 5. No fundo, o que Jesus quer nos dizer com isso é que Deus entregou muito para cada um de nós. Todos nós recebemos muito. E somos convidados a fazer frutificar aquilo que Ele nos deu. E assim, eu dizia que devemos fazer uma reflexão. Em primeiro lugar,
nos perguntando se nós sabemos reconhecer que somos esse dom de Deus, que recebemos todos muito de Deus. E aqui, atenção, é preciso que evitemos a tentação de ficar olhando para os demais, de ficar nos comparando com os outros, ou seja, eu recebi um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. Eu fico tão preocupado olhando para aquele que recebeu 2 ou 5, que não me dou conta que eu recebi muito, que Deus me confiou muito. É como conversava com um amigo, um pouco comentando sobre o evangelho de hoje, que às vezes nós somos como uma criancinha, que está aprendendo a correr, mas aí quando ela corre, ao invés dela olhar para onde ela tem que chegar, ela fica olhando para os lados, preocupado com o que os outros estão vendo dela. E aí ela olhando para os lados acaba cruzando as pernas e caindo. E ao invés de conseguir correr, ao invés de chegar à sua meta, o tempo todo fica tropeçando. Isso pode acontecer com as nossas vidas. Quando nós olhamos, talvez com inveja, com ciúmes, ou simplesmente porque estamos preocupados com a opinião alheia. E ao invés de nos concentrar naquilo que devemos fazer com o que recebemos de Deus, acabamos tropeçando o tempo todo. Fazer frutificar aquilo que Deus nos deu. Isso significa também não enterrar na terra, como aliás faz o que recebeu um talento. São Gregório Magno, esse grande papa da antiguidade, comentando esse evangelho, diz que enterrar na terra significa às vezes estar tão apegado às coisas da terra que eu acabo ficando egoísta com os meus próprios talentos, com aquilo que Deus me deu, esqueço que é um dom e acho que é próprio. Isso também pode acontecer quando eu ignoro ou me esqueço que aquilo que eu recebi de Deus eu devo oferecer. Porque no fundo, e aqui atenção, não é meu. É algo que me foi confiado para administrar. Porém, quando eu sou egoísta, quando eu acho que aquilo é só meu, eu enterro na terra. E aquilo no final, em vez de frutificar, acaba ficando, se não como que sem força, ao menos não cresce. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, uma outra ideia em relação ao significado dos talentos podemos encontrar olhando para a primeira leitura de hoje do livro dos Provérbios, quando falava da grandeza de encontrar uma mulher que teme a Deus, que vale mais do que muitas joias, que vale mais do que um grande tesouro. Nesse sentido, e conectando com o Evangelho, podemos também perceber que os talentos, o dom que Deus nos dá, são as pessoas que Ele coloca nas nossas vidas. O esposo, a esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, esses são os verdadeiros talentos. Esses são os dons que Deus me dá. E da mesma maneira que nós vemos na parábola, nós devemos fazer com que esses dons frutifiquem. Então fazer com que o meu esposo possa crescer, que os meus filhos possam progredir, fazer com que os meus amigos sejam pessoas melhores e fazendo-os melhorarem, eu também estou melhorando. É tão bonita essa ideia. Alguém poderia dizer, padre, mas olha, o senhor não conhece o meu marido, não conhece os meus filhos, meus amigos são um desastre, todo mundo vive me decepcionando. Não, queridos irmãos, queridas irmãs, eu diria que é o contrário. Quanto mais difícil se nós levamos por esse lado da parábola dos talentos, podemos dizer que significa que vai render ainda mais, porque se eu realmente me esforço com generosidade, apesar das dificuldades, apesar dos embates que significa conseguir ajudar aquela pessoa que às vezes tem o coração fechado, quando eu conquisto aquela pessoa, ou quando Deus vê o meu esforço generoso pelo outro, aquele esforço se multiplica em muito mais dons, em muito mais graça. É como a gente fazer uma aposta que a gente vai ganhar 100 por 1. É disso que se trata. Mas acima de tudo, queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para a segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, não nos esqueçamos que não devemos esperar o amanhã. São Paulo fala que não sabemos qual vai ser o dia do Senhor,
Quando vai ser o dia que nós teremos que dar contas daquilo que fizemos com os dons que Deus nos deu, com aquilo que fizemos com as amizades, aquilo que fizemos com as graças recebidas? Não esperemos para amanhã. Comecemos hoje, agora. E, sobretudo, o mais belo da parábola é pensar aquilo que diz o proprietário, o senhor, quando volta de sua viagem, quando vai pedir para que os seus empregados prestem contas. Quando o primeiro diz, olha, eu tinha 5, ganhei mais 5, uma fortuna, se a gente parar para pensar, inimaginável. O patrão fala, olha, porque fostes fiel no pouco, que isso não é nada. Ele está disposto a oferecer algo muito maior do que todas as riquezas do mundo. E qual é essa realidade que vale mais do que todas as riquezas do mundo e que Deus oferece, que o Senhor oferece para aqueles que nessa vida procuram passar fazendo o bem, fazendo frutificar aquilo que receberam? Diz o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Esse é o tesouro que Deus nos oferece, participar da sua alegria, participar de sua vida, estar em comunhão com Ele por toda a eternidade. Isso vale mais do que tudo nessa terra. Não enterremos, queridos irmãos, os nossos talentos. Não sejamos egoístas. Façamos frutificar. Com essa convicção que o Salmo responsorial nos convidava a ter, o Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Que nós temamos, não no sentido de termos medo, mas que saibamos reconhecer aquilo que Deus nos pede. E, portanto, trilhemos o caminho do Senhor. Qual é o caminho? De fazer de nossas vidas esse talento, esse dom para os demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.